E eu acredito, do fundo do coração, que nunca tivemos tão carente de uma visão clara em muitas esferas. Nunca tivemos tão carentes, inclusive no viés artístico. A minha pergunta que eu faço é: se tirar hoje a boa música, tá? Porque ainda tem muita boa música cristã, se tirar os músicos não puderem mais tocar na igreja, onde se tocaria na sociedade? Tá? Esse é o primeiro ponto. Onde que se toca? Onde se toca violão, tirando o cenário do sertanejo, tirando uma banda... Mas para onde está caminhando o viés cultural hoje como sociedade? Daí chega o ponto que eu quero dizer. O ponto que eu quero dizer é que a igreja tem uma demanda musical. Esse é o ponto. A igreja tem uma necessidade e nós precisamos de músico para tocar para a necessidade da igreja. Essa necessidade diz o culto. O culto. Nós temos uma liturgia, tá? E essa liturgia precisa se respeitar. O que eu vejo, qual é a crise? A crise é, tenho cabeça, eu vou pegar aqui, vou criar uma banda aqui, tenho cabeça, o JB, o Giba, o Vini, o Simon, pega o Joel, que poderíamos, por exemplo, fazer uma apresentação num teatro, de um repertório instrumental, e servir a sociedade como isso. E a gente não faz. Se a gente não faz isso porque nos faltou coragem, organização para isso, não é porque nós nos ausentamos da nossa responsabilidade que a gente vai falar mal de quem está servindo com a sua arte para a igreja, a demanda da igreja. Reforçando, talvez, o que eu quero dizer. Eu não posso chegar hoje, eu com a minha experiência, a minha bagagem de 15, 20 anos musicais, 15 anos musical, e querer reproduzir na igreja e tornar a igreja um palco de apresentação, porque a igreja tem uma necessidade. E a necessidade tem a ver com viés litúrgico. Então, eu digo, seja bem-vindo, o músico que está tocando aqui, seja bem-vindo. Cara, a música... Primeiro que eu acho que... Vamos falar de worship, por exemplo. Eu acho que o worship precisa de muita interpretação, precisa ter concepção de dinâmica e precisa ter entendimento sobre sonoridade e tal. Então, eu acho que ela tem o seu grau de dificuldade. Tu acha que a música do Ronquinol era melhor no viés artístico? Sim. Sim. Mas para esse tempo não é Ronquinol. Para esse tempo é Hillsong, é Bethel, é Elevation Church. Tá, a minha pergunta... Para a igreja. Tá, a minha pergunta, tá? Tu sempre pensou assim ou atualmente teve uma mudança de mentalidade? Mudei. Eu pergunto porque eu acho que eu lembro de alguma época que tu teve resistência. Tive, mas o Giba sempre me dizia, não dá para fazer da igreja o lugar para que a gente expresse a música que a gente deveria expressar, por exemplo, numa faculdade, num teatro, dentro, sabe? Não, na igreja a gente vai servir, na igreja eu toco hoje e fico olhando para a irmãzinha lá no canto, e se ela fechou o olho, que eu entendo que o som está alto, eu vou baixar o volume no máximo que eu puder, porque para a igreja local, a minha música fica a serviço da visão, da serviço da necessidade, tá? Para a igreja local. Agora, não é por isso que eu deveria estar, por exemplo... marcando na cabeça musical, reunir os músicos, fazer um som, fazer uma gravação, fazer uma live, falar sobre música boa, traz aí, cara, traz João Alexandre, traz a galera lá, aquela galera que está quebrando tudo, do Eli Soares, traz o Cacau, sabe? E é isso, é isso. Tem igrejas que estão dando mais espaço para esse viés interpretativo, mas a grande maioria tem uma necessidade.